Você já se deitou na cama sussurrando uma oração no silêncio da noite e sentiu uma pontada de culpa por não estar de joelhos? Pode parecer uma pergunta pequena, até trivial, mas carrega um peso espiritual profundo. Muitos cristãos sinceros já se perguntaram: será que Deus ouve minhas orações se eu não estiver na posição certa? Existe aquele medo sutil de que, se não estivermos com os joelhos dobrados, as mãos postas e a cabeça curvada, estaremos de alguma forma desonrando a Deus, como se Ele estivesse mais preocupado com a nossa postura física do que com o clamor do nosso coração. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Existe uma maneira prescrita de orar? Ou será que o que realmente importa é a postura do coração? Vamos mergulhar juntos nesse dilema espiritual, explorando o que as Escrituras e os pensadores cristãos revelam sobre orar no conforto da sua cama. A questão da postura na oração toca uma tensão mais profunda: reverência versus ritual. Por séculos, as tradições cristãs enfatizaram posturas específicas: ajoelhar-se, ficar de pé ou levantar as mãos, como símbolos de humildade e devoção. E esses gestos possuem, sim, um valor inegável. Eles ajudam a focar nossa mente, expressam nossa dependência de Deus e nos conduzem a um momento sagrado. Em Lucas 22:41, o próprio Jesus se ajoelhou no jardim do Getsêmani, derramando sua alma em oração. Profetas e reis do Antigo Testamento muitas vezes se lançaram com o rosto em terra diante de Deus. Contudo, esses exemplos não contam toda a história. A Bíblia também apresenta um quadro mais amplo, no qual a oração transcende a forma física e se torna uma conexão viva e pulsante com o Criador. Não se trata de seguir um roteiro ou de adotar uma pose correta. Trata-se de um coração voltado para Deus. Veja, por exemplo, o Salmo 63:6, que captura a intimidade da oração em um cenário inesperado. Quando me deito, lembro-me de ti. Medito em ti durante as vigílias da noite. Aqui, Davi, um homem segundo o coração de Deus, está no deserto, provavelmente exausto, talvez fugindo pela sua vida. Ele não está no templo, não está de joelhos em uma demonstração pública de piedade. Está deitado, com o corpo em descanso, mas sua alma desperta, buscando a Deus. Essa imagem confronta a ideia de que a oração exige uma postura específica. A cama de Davi se torna um lugar sagrado, um altar onde seu coração se encontra com Deus no silêncio. Esse versículo nos convida a repensar a oração, não como uma performance, mas como um encontro pessoal e real com o divino. A Bíblia oferece outros exemplos que rompem com o molde de posturas rígidas na oração. No Salmo 4:4, Davi escreve: quando estiverem deitados, reflitam no que fizeram e aquietem-se. Aqui, novamente, a cama se torna um espaço de reflexão e comunhão com Deus. Daniel, em Daniel 6:10, orava de joelhos, mas o foco do texto está em sua fidelidade inabalável, não necessariamente em sua posição física. E quando Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:17, nos exorta a orar sem cessar, ele sugere claramente que a oração não está confinada a um momento específico ou a uma postura. É um estilo de vida. Seja caminhando, trabalhando ou descansando, podemos orar. Essas escrituras apontam para uma verdade libertadora. Deus se importa menos com a posição dos nossos corpos e muito mais com a direção dos nossos corações. A oração é sobre conexão, não uma competição pela forma correta. Antes de seguirmos mais fundo, quero te fazer um convite especial. Se esse tema toca seu coração, inscreva-se no nosso canal. Aqui, exploramos semanalmente temas como esse, que te ajudam a viver uma fé vibrante, autêntica e prática.
Clica no botão de inscrição e vem caminhar conosco nessa jornada de crescimento espiritual. Agora vamos refletir sobre a noite como um espaço sagrado para a oração. As horas silenciosas antes de dormir, ou aquelas noites em claro, podem se transformar em momentos de profunda intimidade com Deus. O Salmo 63:6 mostra Davi transformando suas noites insones em oportunidades de adoração. No deserto, longe dos confortos de um palácio, ele encontra Deus na escuridão. Essa é uma lembrança poderosa de que a oração não exige um cenário perfeito. A noite, com seu silêncio e sua solidão, pode se tornar um terreno santo onde nos encontramos com Deus, sem máscaras, sem formalidades. Quando estamos deitados na cama, não há plateia para impressionar, nem necessidade de desempenho. Somos apenas nós e Deus, crus, reais, vulneráveis. Esse conceito de oração noturna ressoa profundamente com a experiência humana. Quantas vezes você já ficou acordado com a mente cheia de preocupações e acabou sussurrando uma oração pedindo paz? Ou, quem sabe, começou uma oração e adormeceu no meio dela, sentindo-se até um pouco culpado por isso. No entanto, as Escrituras nos mostram que esses momentos são sagrados. O exemplo de Davi nos ensina que orar da nossa cama, seja em exaustão, medo ou reflexão silenciosa, não é uma forma inferior de oração. Pelo contrário, é uma expressão autêntica de uma alma que busca a Deus. A noite retira as distrações. Ela nos deixa vulneráveis, expostos e, justamente por isso, abertos à presença de Deus. Nesses momentos, nossa cama se transforma em um altar, um lugar onde oferecemos nosso coração ao Senhor. O teólogo e escritor Thomas Merton oferece uma perspectiva que complementa essa verdade bíblica. Merton, conhecido por sua abordagem contemplativa da fé, via a oração não como uma tarefa a ser cumprida, mas como uma maneira de estar presente diante de Deus. Em seu livro New Seeds of Contemplation, ele escreve: a oração não é tanto uma questão de fazer, mas de ser. Para Merton, orar é alinhar o coração com Deus, seja ajoelhado em uma capela ou deitado em uma cama. Ele entendia que as limitações do corpo, cansaço, doença ou idade, não diminuem a capacidade da alma de se conectar com Deus. O orar da cama, nessa visão, não é sinal de preguiça espiritual, mas um testemunho da nossa total dependência da graça de Deus. Os ensinamentos de Merton nos lembram que a oração não é sobre alcançar um padrão de perfeição, mas sobre se render à presença de Deus. Ele frequentemente escrevia sobre a beleza da simplicidade na oração, encorajando os crentes a se aproximarem de Deus com honestidade e não com formalidade. Quando oramos deitados, muitas vezes estamos no nosso estado mais vulnerável, cansados, ansiosos ou até quebrantados. E justamente nesses momentos, nossas orações podem ser as mais autênticas. Não há necessidade de impressionar a Deus com palavras bonitas ou posturas reverentes. Ele nos encontra onde estamos, no silêncio da noite, pronto para ouvir nossos sussurros sinceros. Essa perspectiva está profundamente alinhada com a narrativa bíblica. Pense em Ana, em 1 Samuel 1:13, orando em silêncio, com os lábios apenas se movendo. Ou em Jonas, orando do ventre do grande peixe em Jonas 2, um lugar muito distante de qualquer templo. Essas histórias nos mostram que Deus ouve orações feitas na fraqueza, em lugares inusitados e de maneiras pouco convencionais. Sua cama, suas noites insones, seus sussurros de oração, tudo isso é válido. Deus não é um rei distante, exigindo etiqueta perfeita. Ele é um pai amoroso, que se alegra na voz dos seus filhos, não importa onde ou como eles o busquem.
Ao refletirmos sobre tudo isso, fica claro que a culpa que, às vezes, sentimos por orar, deitados na cama, surge muitas vezes de um entendimento distorcido sobre reverência. Reverência não é sobre postura física, mas sobre a postura do coração. Uma oração oferecida com sinceridade, mesmo deitado, é muito mais agradável a Deus do que um ritual mecânico, feito sem alma ou intenção. O perigo está em transformar a oração em uma performance, onde estamos mais preocupados em fazer certo do que em ser reais. Deus nos convida a nos apresentarmos como estamos, de joelhos, em pé ou deitados, porque Ele vê o nosso coração. A ideia de que Deus talvez não ouça uma oração feita da cama pode pesar profundamente no coração de um cristão. É fácil cair na armadilha de pensar que orar exige uma certa formalidade, uma postura específica, um lugar adequado, um estado mental perfeito. Mas a verdade é muito mais libertadora. A Bíblia nos mostra que Deus está perto, acessível em todo momento, seja quando estamos ajoelhados em uma igreja ou deitados no silêncio do nosso quarto. O Salmo 63:6, onde Davi medita em Deus enquanto está em sua cama, é um lembrete poderoso de que a oração não se trata de atender a um padrão, mas de encontrar-se com Deus. Vamos continuar explorando isso, mergulhando mais fundo no que torna a oração autêntica e como a noite pode se tornar um espaço sagrado de comunhão com Ele. A beleza do exemplo de Davi, no Salmo 63, está em sua honestidade crua. Ele não está se mostrando para uma plateia, nem seguindo uma lista religiosa de tarefas. No deserto, provavelmente cercado de incertezas, ele volta seus pensamentos para Deus enquanto está deitado. Isso confronta nossa tendência moderna de complicar a oração. Muitas vezes, assumimos que ela exige um ambiente específico, talvez um canto silencioso, uma vela acesa ou uma postura formal. Mas a oração de Davi, feita da cama, nos mostra que Deus nos encontra na nossa realidade, não em uma versão idealizada de nós mesmos. A noite, com seu silêncio, torna-se uma tela para a intimidade com Deus, onde nossos corações podem falar sem máscaras. Essa perspectiva ecoa nos escritos de Irmão Lourenço, um monge do século XVII, cujo livro A Prática da Presença de Deus continua sendo um clássico espiritual. Irmão Lourenço não via a oração como algo restrito a momentos ou posturas específicas. Para ele, orar era manter uma conversa contínua com Deus, entrelaçada na rotina do dia a dia. Ele escreveu: "Não precisamos estar em uma igreja para orar. Deus está conosco na cozinha, no campo, nos momentos ordinários." Aplicando isso à nossa pergunta, orar da cama não é apenas válido, mas pode ser profundamente significativo. É um momento em que estamos livres de distrações, sozinhos com nossos pensamentos e na presença de Deus. A abordagem do irmão Lourenço nos convida a enxergar a oração como um ato de dependência, não de performance. Quando estamos deitados na cama, talvez cansados demais para ajoelhar ou sobrecarregados para encontrar as palavras certas, estamos numa postura de vulnerabilidade. E é justamente aí que Deus frequentemente nos encontra de forma mais poderosa. A Bíblia está cheia de exemplos de orações feitas na fraqueza. Pense em Ezequias, deitado enfermo em sua cama, orando por cura em 2 Reis 22, ou em Paulo, orando apesar do seu espinho na carne em 2 Coríntios 12:8. Esses momentos de oração, cruz e sem retoques, não são menos espirituais. Muitas vezes, são os mais sinceros. Deus não mede nossas orações pela eloquência ou pela postura, mas pela sinceridade do nosso coração. Isso nos leva a uma pergunta prática. Por que nos sentimos culpados por orar da cama?
Para muitos, isso vem da influência de tradições ou de um mal-entendido sobre reverência. Em alguns círculos cristãos, ajoelhar ou ficar em pé é visto como o padrão de excelência na oração, um sinal de respeito. E embora essas posturas tenham seu lugar, elas podem se tornar obstáculos se as tratarmos como exigências. O próprio Jesus advertiu contra rituais vazios em Mateus 6:5-6, nos exortando a orar em secreto, onde só Deus nos vê. Seu quarto, sua cama, pode ser esse lugar secreto, um santuário onde você se encontra com Deus sem a pressão de performar. Vamos considerar outro exemplo bíblico, o ladrão na cruz, em Lucas 23:42. Ele não podia ajoelhar, não podia levantar as mãos, nem sequer se mover. E mesmo assim, em seus momentos finais, ele fez uma oração simples. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus o ouviu, prometendo-lhe o paraíso. Isso é um lembrete poderoso de que os ouvidos de Deus estão atentos ao coração, não à posição do corpo. Se a oração sussurrada de um homem morrendo, preso a uma cruz, foi suficiente, certamente suas orações feitas da cama, oferecidas com fé, amor ou até em desespero, são ouvidas com a mesma clareza. A noite, em particular, ocupa um lugar único na vida de oração. É um tempo em que o mundo silencia e nossa alma muitas vezes fala mais alto. O Salmo 119, 148 diz: os meus olhos antecipam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Aqui o salmista encontra na noite um tempo natural para reflexão e oração. Quantos de nós já ficamos acordados, lutando com medos ou tomados de gratidão e transformamos esses pensamentos em oração? Esses momentos não são acidentais. São oportunidades de encontrar Deus de uma forma despretensiosa, livre das demandas do dia. Essa ideia da oração noturna também ressoa com a experiência de inúmeros cristãos ao longo da história. Pense, por exemplo, nos pais do deserto, os primeiros monges cristãos que frequentemente oravam em solidão, às vezes deitados no chão de suas celas. Suas orações não buscavam grandiosidade, mas simplicidade e confiança. Eles entendiam que Deus está presente no ordinário, até mesmo no silêncio de uma noite insones. Quando oramos da cama, nos unimos a essa longa tradição de crentes que encontraram Deus em seus momentos mais humanos, cansados, inquietos ou simplesmente em silêncio. Se essa reflexão está tocando seu coração, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Estamos constantemente mergulhando em temas como este, explorando como viver uma fé que é real, prática e profundamente conectada a Deus. Clique no botão de inscrever-se e faça parte da nossa comunidade enquanto crescemos juntos no entendimento da graça de Deus. Agora, vamos enfrentar esse medo de que orar da cama possa ser preguiçoso ou irreverente. Esse medo, muitas vezes, nasce de um orgulho sutil, a ideia de que precisamos conquistar a atenção de Deus através do esforço. Mas o Evangelho nos lembra que o amor de Deus não é conquistado, ele é dado. Efésios 2, 8, 9 nos diz que a salvação é pela graça, não pelas obras, e o mesmo princípio se aplica à oração. Deus não classifica nossas orações com base no esforço físico da nossa postura. Ele olha para o coração. Uma oração sussurrada, vinda de uma alma cansada na cama, pode ser tão poderosa quanto uma oração clamando em uma catedral. Essa perspectiva nos liberta para orar em todas as estações da vida. Para aqueles que são idosos, enfermos ou possuem limitações físicas, a cama pode ser o único lugar de onde conseguem orar. Deus os ouve menos por isso? Absolutamente não. O Salmo 34:18 nos assegura:
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Sua cama pode ser um lugar de dor, de cansaço, de solidão, mas também é um lugar de encontro. Quando você ora dali, você não está sendo preguiçoso. Você está sendo verdadeiro, oferecendo a Deus a versão mais autêntica de você mesmo. Ao encerrarmos essa reflexão, pense em como essa verdade pode transformar sua vida diária. A oração não é sobre perfeição, é sobre presença. Sua cama, suas noites de insônia, seus momentos silenciosos antes de dormir, todos eles são convites para se encontrar com Deus. Você não precisa esperar pelo momento certo ou pela postura ideal. Deus já está ali, esperando que seu coração se volte para Ele. Então, da próxima vez que você se deitar e sentir vontade de orar, não hesite. Fale com Ele. Sussurre seus medos, sua gratidão, suas esperanças. E se você adormecer no meio da oração, descanse na certeza de que Deus continua ouvindo, te segurando em seu amor. Que sua cama se torne o seu altar, um espaço sagrado onde você se encontra com Deus em honestidade. O Salmo 63:6 nos mostra que a oração transcende a postura. O coração de Davi alcançou a Deus em sua cama e o seu também pode. Não permita que a culpa pela forma roube sua intimidade com Ele. Ore como você está, onde você está, até mesmo no silêncio da noite. Deus ouve os sussurros de um coração sincero. Para mais reflexões como essa, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos crescer juntos em uma fé que é real e livre.